Continuamos en Tamurejo, en este sexto Festival Siberiana, en la Reserva de la Biosfera de la Siberia, para hablar de literatura y naturaleza. En esta ocasión nos acompaña Joao Reis y de nuevo Luis Sáez, con quien ya hemos compartido mañana, para una conversación sobre literatura y crisis climática. Joao se mete en jardines narrativos que nos muestran futuros rotos y alertas que debemos escuchar. Y Luis, desde su trabajo como ensayista, también cultiva puentes entre realidad, ficción y territorio. Joao Reis nació en Oporto en 1985, es novelista, traductor de lenguas nórdicas y autor de obras publicadas en varios países, incluidas algunas en inglés. Finalista del premio Fernando Namora y del Dublin Literary Award, sus libros abordan el absurdo, la distopía y la fragilidad humana desde una mirada aguda e irónica. Joao, Luis, bienvenidos. Estamos deseando escucharos. Adelante, 50 minutos. Digo yo, no Joao. Bueno, pues muchas gracias, Joao, por venir. Pasó entre ayer y hoy de los, no sé, 15, 16 grados de Oporto a nuestras temperaturas, que ya está aclimatado. Bien, ahora en serio, muchas gracias porque la presencia de Joao nos permite consolidar algo que tiene también que ver con el territorio. Es que cuando hablamos de las fronteras, o en nuestro caso de la raya, somos muy conscientes de que en realidad el territorio es el mismo o es muy parecido. Está humanizado de otra manera, sin duda, pero la contigüidad del territorio, en nuestro caso, tiene que ver con las relaciones con Portugal. No es la primera vez. Os recuerdo que estuvo con nosotros como una especie de bisagra Pilar del Río y el año pasado disfrutamos del también, en este caso, poeta y traductor Miguel Mosila. Y hoy tenemos la suerte de contar con Joao Reis y, bueno, pues creo que normalizando algo que además debe ser como una especie de orgullo extraño. Es decir, él hablará en portugués o hablará en eso que nos hemos inventado, ese nombre que hemos puesto a cuando hablamos, que es el portuñol, pero creo que una de las cosas que nos interesa más es poder normalizar. Uno habla en español, habla en portugués y perfectísimamente, y en cualquier otra lengua que podamos, siempre que podamos, ¿verdad? Bien, en ese sentido, no sé si soy yo. A ver, si recordáis, el año pasado, un orador mucho mejor que yo habló de la literatura portuguesa e hizo un panorama de los autores que trataban el tema de, bueno, pues están vinculados de alguna manera con la naturaleza, la literatura, etc. Y uno de los autores que aparecía, lo veis, era Joao con este libro, Cadernos de Agua. Había otros autores, pertenecía a una generación insultantemente joven y pues la verdad es que nos llamó a todos la atención esa referencia que había escrito una novela distópica. Bien, pues este año afortunadamente podemos hablar de ese libro. Y con un autor que reúne una serie de cualidades o de condiciones que lo hacen especialmente interesante para nosotros. Un autor muy joven, un autor muy diferente en cuanto a su forma de afrontar la literatura y la escritura, porque la traducción también es una escritura, y de afrontar el tema del cambio climático desde la ficción y la distopía. Bien, pues su perfil ya lo ha comentado nuestra compañera, pues él nace en 1985 en Gaia, que está junto a Oporto, para que nos orientemos. Ayer la charla de Santiago Beruete y de María Sánchez tenía bastante gracia pensando en lo que íbamos a hacer hoy, porque por un lado Joao ha estudiado veterinaria y filosofía, es licenciado en filosofía, y cuando, por ejemplo, yo recordaba el último capítulo de Jardinosofía, que trata de las películas y de las novelas estas de ciencia ficción, etc., había momentos que pensaba, es que esto es lo que pasa en Cadernos de Agua, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues había una continuidad que a mí me gustaba. Bien. Bueno, he elegido esta foto porque creo que de todos nosotros, Joao es la persona que más frío ha pasado. Me refiero a que ha pasado mucho frío en cuanto a los lugares donde ha vivido, pero que también ha pasado mucho frío literario.
literario en el sentido de que su especialidad ha traducido más de 100 títulos de literatura escandinava. De hecho, es el único autor portugués, por ejemplo, que traduce el islandés. De manera que, veis que el perfil es un perfil muy interesante, es decir, alguien que ha sido editor, que ha sido cocinero, que ha tenido una vida, muchos oficios, pero que él se define como tal, como escritor y traductor, que podría decir que es lo mismo, ¿no?, de alguna manera. Ya os digo que tiene una obra muy, muy, muy extensa. Hace, no sé, creo que 15 días, en el Semanario Expreso en Portugal aparecía su última traducción, O Palacio do Gelo, que también trataba de alguna manera de la naturaleza. Ha traducido a Knut Hamsun, a Mark Twain, a Bros Peirce, a Laxner, a Knausgaard, que ya me llamó la atención, a Strindberg, a Bruce Springsteen también. En fin, tiene un abanico enorme de traducciones, incluso, y estos son los que me he atrevido a pronunciar, luego otros muchos son de nombre muy impronunciable. Ya os digo, es traductor del danés, del sueco, del islandés, del noruego, de lenguas escandinavas. A mí lo de la traducción siempre me ha parecido que tiene una dimensión chamánica, porque es verdad que el traductor traduce a su lengua, la lengua que en su caso al portugués, pero se queda siempre sabiendo que él sabe más que los lectores, porque él sabe aquello que era intraducible o que no ha sido capaz o que ha intentado, de manera que hay algo como esa cosa de intermediario que tienen, que queda con una condición casi sacerdotal. Y pues cuando le preguntan por sus autores favoritos, cita a 3 autores que dan una imagen, un dibujo, el perfil de cómo es su escritura. Cita a Hamsun, a Celine y a Thomas Bernhard, que no es poca cosa. Y además, en el horizonte de la literatura portuguesa, João Reis tiene una serie de aristas que lo hacen muy interesante. Por un lado, una proyección internacional tremenda. Es decir, sus libros, vamos a ver, que se me olvida que tenemos esto aquí. Sus libros, aquí tenéis algunos de sus títulos. Aquí tenéis también. Sin embargo, están traducidos a muchas lenguas, algunas con un ámbito muy amplio, el inglés, por ejemplo, pero tiene traducciones al rumano, al georgiano, bueno, pues veis, al árabe. Bueno, pues tiene una obra una proyección internacional muy fuerte. Al mismo tiempo, es un autor muy crítico con el horizonte cultural portugués. Algunas de sus declaraciones hicieron temblar el estabilismo literario y editorial portugués, de lo que ahora le preguntaremos. Y además, no solamente ahora vives en Oporto, pero sí, has vivido fuera mucho tiempo, has vivido en Canadá, en muchos lugares. Y sus últimos libros están escritos en inglés. De hecho, lo contará, él ha amenazado con decir, bueno, voy a empezar a escribir solo en inglés, que ya es... Bien, pues su obra es fundamentalmente narrativa, es novelista, como se han comentado, con muchísimos premios, con muchísima visibilidad, que incluso contrasta con uno de los temas sobre los que él ha reflexionado, ha hablado e incluso ha realizado talleres, ¿no? Es cómo escribir en la época o en la era en la que no se lee, ¿verdad? Podríamos hablar de algunas de sus novelas, pero creo que merece la pena que sea él. Pues La novia del traductor, por ejemplo, una novela que tiene un punto bastante valleinclanesco de crítica social y esperpento. La abuela y la nieve rusa, que además tiene como protagonista un burro, que es un burro especialmente sabio. La devastación del silencio, cuando se ve a Gil Vicente, bien con pétalos, bien con huesos, que tenemos aquí. Y luego, bueno, pues hay una versión, por ejemplo, fijaos, él al traducir La abuela y la nieve rusa, al traducirlo al inglés, cambia la novela. La modifica, porque la lengua le obliga... Es un libro nuevo. Pues ahora hablamos de todo esto. El último, si no me equivoco, está escrito en inglés, es Un miedo atávico a las tormentas de granizo. Sí. Sí. Ayer estuvimos, o antes de ayer, creo que hubiese venido muy al pelo, ¿verdad? Bien, pues libros en los que se ha destacado siempre el humor, los límites, la condición de autoficción, la imaginación, el soñar, el despertar, todos elementos muy de tu ficción.
Bien, pero junto con esto que hablaremos, hay una novela muy reciente, o bastante reciente, de las más cercanas en el tiempo, que es Cadernos de Agua, que es una obra singular en tu trayectoria, puesto que en muchos casos, o las novelas que yo he leído, sobre todo, tienen como protagonista a un autor, hay mucha reflexión sobre el escritor, sobre todo sobre el escritor que no quiere escribir, o el traductor que no acaba de traducir también. Sin embargo, esta novela es una novela distópica, o no tanto, según pasa el tiempo, inquietante lo que tiene de referencia al cambio climático, pero también al cambio social que va asociado, ¿no? a esos problemas que la ecología nos presenta. La novela, por hacer un resumen muy breve, está sin traducir. Yo merecería la pena que estuviese traducida al español y publicada en español. Bueno, pues en la novela ha habido como consecuencia del cambio climático, la península, no solo la península, pero estamos aquí, sufre una carencia de agua prácticamente total. Lo que obliga para empezar, imaginaos la convulsión social que eso representa, lo que obliga a que muchos españoles y portugueses, que además aparecen como tales, tengan que ser refugiados climáticos en este caso en Suecia, donde son acogidos y viven en una especie de aeropuerto, unos dos no lugares de los que conocemos con frecuencia. Una novela en la que las relaciones entre España y Portugal están marcadas por el agua, por la disponibilidad o la carencia del agua, donde, como consecuencia de la catástrofe, los gobiernos son gobiernos títere de alguna manera, y en la heterodoxia narrativa de Joan encontraremos desde textos oficiales, comunicados de las autoridades, una parte esencial que son los cuadernos, una especie de diario que se vive desde la lejanía de Suecia. Por si fuese poco, con dos eventos de los que se habla, que parecen que tienen que ver bastante con una pandemia. Es más, la novela acaba con una invasión de Rusia hacia Ucrania. Esto es interesante porque la novela está escrita y publicada antes de la invasión de Rusia, ¿verdad? Claro, para nosotros lectores españoles, que conocemos esta historia pues bastante idealizada, Jangada de Pedra, de Saramago, donde la península de repente se hace una balsa, se corta los Pirineos y va fluyendo por el océano, que nos parece muy idealizado. Esta visión tuya es muchísimo más dura y tiene mucho que ver con la realidad. De manera que, claro, es una novela que es al mismo tiempo ciencia, política, tiene mucho que ver con la vida, con la experiencia, con la vivencia de la distancia, de la pérdida, y que, en mi caso, leída al mismo tiempo que veía en televisión las colas de los refugiados palestinos intentando recibir víveres, viendo cómo se le negaban los víveres o cómo son asesinados en la cola, pues me parecía una cosa casi profética y terrible, ¿no? Bien, de manera que esta ficción especulativa es también literatura, es una ficción que lleva, si queréis, al extremo, pero que lo es. Y que además tiene, ya para terminar, pues, yo no soy quien tiene que hablar, sino es Joan, tiene que hablar pues, de algo que es interesante. Cuando le hacen entrevistas a Joan Gais, él siempre dice que su palabra favorita es naturaleza. Naturaleza. Y que a mí me parece pues, muy significativo. Dice, mi palabra favorita en portugués es naturaleza, ¿no? Bueno, pues, claro, él tiene una vivencia de la naturaleza que es la vivencia pues, de la lectura, del estudio, la vivencia de la naturaleza que tenemos en la península y la vivencia de una naturaleza mucho más austera, dura y, si queréis, una naturaleza luterana, que es la de Escandinavia y toda esta literatura que tú has traducido. Un poco la del desierto de los tártaros, para entendernos en narrativa, ¿no? Bueno, pues me parece que todo eso hace que su presencia aquí sea
pero realmente a propósito y justa. Pues, Joan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obrigado. Y yo quería, para dejar la parte más de salseo para el final, preguntarte sobre las críticas a la cultura portuguesa, a centrarnos ahora en la novela. ¿Cómo surge en tu trayectoria narrativa, bueno, aparte de lo que quieras tú contar, por supuesto, saludos, etcétera? Esta novela, sim. Eu vou tentar falar em português, acho que me entendem, porque solo hablo portuñol. Pero se no me entendem, me digo. Sí, falamos devagar. Okay. Esta novela, o romance em português, esta novela surgiu primeiro porque queria abordar o tema, porque eu gosto muito do tema, além da questão de alterações climáticas, eu acho que é um tema que não é abordado e não tem sido abordado na literatura portuguesa. Alterações climáticas, câmbio climático, não tem sido abordado na literatura portuguesa. É um tema que é essencial para a humanidade toda, é um dos grandes desafios da humanidade, para além das guerras que temos vivido, todos os problemas económicos, é o grande desafio das novas gerações. E não tem sido muito abordado, mas na literatura portuguesa tem existido, agora já existe um subgénero que é o CCFI, Climate Change Fiction, mas em português praticamente não existe nada para além deste livro. Portanto, era um tema que me era caro, digamos assim, algo que eu queria abordar. E também surgiu de um desafio que foi escrever como uma mulher. Como o Luís dizia, nos meus livros há sempre um protagonista que é um homem. E uma vez num encontro de leitura em Portugal, uma leitora disse: João, quando é que escreves como uma mulher? Eu disse: não vou fazer. E escrevi como se fosse uma mulher e apresentei à editora com um pseudónimo. Como dizem em espanhol, pseudónimo? Sim, pseudónimo. Também. E fiz-me passar por uma mulher e eles acreditaram que eu era uma mulher. Portanto, apresentei a 3 editores e depois algumas editoras só me queriam publicar se eu fosse uma mulher. Portanto, e neste caso acabei por publicar com o meu nome. Portanto, surgiu como um desafio tanto escrever um pouco fora daquilo que é o meu registro habitual, ou que tem sido o meu registro habitual, embora altere muito entre um livro e outro, e abordar este tema que tem a ver com as alterações climáticas e o futuro e projetar um futuro possível, neste caso que incide muito sobre a Península Ibérica, e o que seríamos nós se fôssemos refugiados, etc. E se de facto acontecer uma catástrofe de grandes dimensões. Claro, porque la novela tiene una parte muy potente de reflexión desde la ficción sobre el cambio, sobre la catástrofe que significa la ausencia de agua que encima, sobre la que comentamos aquí, muy cerca de los mayores pantanos de la península, de los grandes repositorios de agua, y que sin embargo cuando faltan las épocas de sequía lo hemos vivido como una tragedia, como es lógico, como una tragedia sin que lo sea todavía, es decir, sin que tenga nada que ver con lo que ocurre aquí. Sin embargo, la parte más importante de la novela no es esa descripción, esa ficción especulativa de imaginar, claro, porque imaginar la catástrofe, que además él la imagina de una manera muy como McCarthy, ¿no? Sí, deixar o leitor subentender o que está por trás. Es sobre todo cómo se vive esa experiencia, cómo los personajes que tú has trazado, pues comentar cómo son esos personajes. Sim, aliás, em Portugal algumas pessoas disseram que mais do que uma distopia isto seria quase um tratado de psicologia, porque temos a protagonista, que é a Sara, uma portuguesa, e depois há uma série de personagens, não só portugueses, há espanhóis, há croatas, há várias pessoas do sul da Europa, e depois dentro do campo, inicialmente eles estão num aeroporto, portanto é o aeroporto de Arlanda, de Estocolmo, e depois são transferidos para um campo de refugiados, mas é quase como se fosse um campo de concentração, no fundo. Portanto, eu utilizei a mesma psicologia que é usada quando um grupo de pessoas é fechada em condições extremas, digamos assim. Portanto, estabelecem-se os mesmos jogos de poder
dentro de um grupo, seja em condições for. Portanto, tanto faz ser agora como há 100 anos, como daqui a 200 anos, o tipo de relação humana é mais ou menos o mesmo. Portanto, dentro desses grupos há pessoas que mantêm a sua ética, a sua moral, e há os aproveitadores. Portanto, há uma personagem que é particularmente repugnante, são chamados os aproveitadores, não é? Em contexto biológico, e, portanto, estabelece todo esse tipo de relações entre as pessoas. Quando somos postos à prova numa situação extrema, é daí que vemos quem mantém ou não a sua dignidade ou estatura ética, digamos assim. Claro, nosotros, uno de los fenómenos de extrañeza que produce esta novela es que, en general, nosotros nos vinculamos a un sitio diferente a esa expresión que es el sur global. Hablamos del sur global, nos interesa mucho el sur global, ¿verdad? Sin embargo, leyendo esta novela, nosotros formamos parte de ese sur, es decir, ese sur es, con el cambio climático, ya no empieza en Ceuta, Melilla y hacia abajo, sino que empieza un poco más arriba de los Pirineos. Entonces, esta vez es una diferencia entre el norte y el sur muy potente, incluso con una especie como de incomodidad para el lector, porque todos tenemos hay un mito que es el mito de la socialdemocracia escandinava, donde todo es maravilloso. Y sin embargo, aquí no lo es. Não, porque a realidade é assim, embora vivamos num mundo globalizado, e nós somos europeus e temos uma matriz europeia, eu defino por vezes como um autor europeu. Portanto, escrevi em português, também em inglês, mas há uma matriz europeia que nos une a todos. Mas há, dentro da própria, eu que já fui imigrante no Reino Unido, na Suécia, na Noruega, há uma grande discriminação entre o Norte e o Sul. Por exemplo, os suecos e os noruegueses veem-nos, como portugueses e espanhóis, como preguiçosos, não queremos fazer nada. É a ideia que eles têm de nós. Eu tinha um colega na Suécia que me perguntava se havia macacos monos, na rua em Portugal, e se dávamos aos tiros. Portanto, era assim, assim uma coisa, portanto, uma ditadura sul-americana com macacos envolvidos. Portanto, é a noção que eles têm de alguém que não vive assim tão distante deles. Portanto, para eles nós somos mais pobres, somos pessoas que não querem trabalhar, e isto existe, isto é a realidade. Apesar deles serem pessoas tolerantes, eu gosto da sociedade, da cultura escandinava, mais ou menos, certas partes e da sua relação com a natureza, depois podemos falar sobre isso, mas também há muita hipocrisia sempre por trás de tudo, não é? Obviamente. E a ideia que eles têm, de facto, é esta. E há uma divisão muito grande entre o Norte e o Sul. Tal como existe, por exemplo, em Portugal, neste momento, houve eleições, como vocês saberão, e a segunda força política é uma força de extrema-direita, portanto, proto-fascista. E é anti-imigração, ganhou o segundo lugar, tem 58 deputados, não creio, porque é anti-imigração. Portanto, nós temos muitos brasileiros, temos indianos, bengaleses, etc. E, portanto, eles aproveitam esse discurso de ódio que surgiu, estaria latente em Portugal há alguns anos seria impensável termos um partido de extrema-direita, não tinha relevância, não existia. Portanto, este ódio continua aí. E, infelizmente, mesmo dentro de europeus, dentro de uma mesma matriz, existe este ódio, este tipo de preconceito, ideias pré-concebidas sobre o que é ou não, e agora que falavas sobre não ser tudo... Eu vivi na Noruega, na Suécia, etc. Fui mais bem tratado na Noruega em termos profissionais, mas também gosto da Suécia. Mas, por exemplo, eu lembro-me de estar na Suécia e ter ido trabalhar em Gotemburgo, numa cozinha, e conheci um espanhol, um José Luís, que era de Ourense, e estava a ser explorado. Dava onde ele estava a trabalhar, conheci-o naquele dia, e ele não falava sueco e mal falava inglês, mas entendia-se comigo, obviamente, português e espanhol. E ele estava a ser explorado, pagavam-lhe cerca, isto já foi há alguns anos, mas pagavam-lhe cerca de 500 euros em Estocolmo. E ele tinha uma filha, portanto, 500 euros em Estocolmo dá para o quarto,
não dá para mais nada. Portanto, ele comia qualquer coisa no restaurante. Eu, na altura, depois arranjei-lhe um emprego, um contacto dele, etc. Ele agradeceu-me. Portanto, só para verem, um espanhol estava a ser explorado, que eu conheci pessoalmente, estava a ser explorado na Suécia. Portanto, por vezes, quando nós projetamos na ficção algo que pode parecer irrealista, não é assim tão irrealista, porque entre nós e o verniz que cobre a civilização e aquilo que por vezes, comportamentos agressivos, primitivos, de tribais, não é? Eu contra os outros, que é disso que se alimenta a extrema-direita, aliás, tem crescido no mundo inteiro por algum motivo. Não é só, obviamente, tem a ver também com a idade do ego, que ontem se falou nas apresentações. A questão do ego, o capitalismo, o consumo, o vendermos-nos. Hoje em dia estamos constantemente a vender-nos. Por exemplo, antigamente um escritor escrevia livros e ninguém conhecia o escritor, não é? Hoje em dia o escritor, eu acabo por aparecer pouco, mas há colegas meus que estão, eu conheço colegas em Portugal, que estão todos os dias numa feira. Portanto, eles são quase feirantes. É como se estiverem a vender camisas. Portanto, eles têm que andar, para viver só da escrita, têm que andar de feira em feira. Porquê? Porque hoje em dia nós não vendemos a obra ou a ideia, e aliás, se vocês falaram com editores, eles dizem-vos isto. Ok, tirando algumas editoras mais literatura, alta literatura, também desfez a noção a diferença entre alta literatura e literatura comercial. Também podemos falar sobre isso, mas tem a ver com o capitalismo, se calhar não temos tempo para isso. Mas hoje em dia nós vendemos o autor. Portanto, eu tenho colegas meus que ficaram conhecidos, são mais velhos do que eu, porque além de escrever era porque um tocava violoncelo e fazia esparguete, a massa em casa. Portanto, não comprava, fazia o esparguete em casa com a massa e pronto, ele ficou conhecido. E as pessoas iam, faz apresentações, ele faz esparguete, massa em casa. Massa, pasta, não sei como é que se diz. Pasta. Pronto, portanto, há aqui várias coisas que ontem se falou nas apresentações e provavelmente se continuar a falar. Há aqui vários problemas que levam a que estejamos na situação em que estejamos. Nem tudo é mau, obviamente. E quando eu digo isto, não quer dizer que... Se calhar já estou a fugir um bocadinho do tema. Mas não só no sentido de... Há pessoas que acham que naquele tempo é que era bom, que também é uma tendência hoje em dia, que vem acrescida da extrema-direita, portanto, pessoas mais novas que eu, pessoas de 20 anos, acharem que, por exemplo, no tempo de Salazar, ou no tempo de Franco, em Espanha, que era bom. Porque as mulheres estavam em casa a cozinhar e se a comida não estivesse pronta, o homem batia. Ok. Estão a ouvir? Não. Não sei se está a funcionar. Vamos ver. Sim, ok. Sim? Ok. Portanto, há quase uma noção imperfeita do que era o passado. Portanto, manter algumas coisas que deviam ser mantidas, alguns valores, mas não idealizar o passado. Eu acho que há muito essa tendência. Eu agora já fugi um bocadinho ao tema, mas... No, perfectamente, porque es una pregunta que te iba a hacer. Esta novela, que es del año 22, se publica al mismo tiempo que en Portugal, pero en España también, hay esa presencia de la extrema derecha o del nacionalpopulismo que es justo, sus valores son justo lo contrario de lo que se cuenta aquí, es decir, la negación el negacionismo climático, el rechazo a los emigrantes, a los inmigrantes, etc. Quería preguntarte precisamente por eso, por cómo se ha recibido esta novela, cómo se ha leído en Portugal. Pronto, ela foi publicada em 2022 e eu escrevi em 2020. E na altura, quando saiu, foi quando ela saiu e 2 semanas antes tinha começado a guerra na Ucrânia. E há uma parte do livro em que prevejo a guerra na Ucrânia, a invasão pela Rússia. Isso foi mais falado, sobretudo, desse aspecto. E na altura também estávamos, tanto Portugal quanto Espanha, e nós estávamos a terminar uma seca. Não sei se lembram, houve aqui uma seca há uns anos. Sequilha, sim. Não chovia, portanto, em Espanha creio que era igual, também tiveram. E, portanto, foi recebida nesse sentido. Algumas pessoas ficaram impressionadas e até com algum receio se isto poderia de facto acontecer, porque o João Reis previu a guerra na Ucrânia, portanto, se calhar também veio ver. Mas isso nem tem a ver com... não há feitiçaria, não é?
Isto é uma questão de lermos, enquanto autores, lermos, é como a questão, também há aqui algumas, na altura, e não havia esta repercussão eleitoral da extrema-direita, pelo menos em Portugal, mas esta tendência para o fascismo, para a extrema-direita, já se notava. Porque isto faz parte do trabalho do autor, que eu acho que é essencial estarmos atentos às notícias, é o mundo que nos rodeia, não é? Portanto, isto por vezes surgem situações nos livros, nas novelas, que parecem quase premonitórias, mas é uma questão apenas de probabilidade. Portanto, se vocês lerem as notícias, saberão que é muito provável, se estiverem atentos, que vai acontecer algo e depois pode-se comprovar ou não, e não ser exatamente daquela forma, mas tem muito que ver com o estar atento às tendências. E eu acho que o que está a acontecer agora já vem de trás. Portanto, já vem há alguns anos, já está a fermentar, digamos assim. Porque está tudo interligado, não é? Portanto, a questão do ego, de nos vendermos, as redes sociais, portanto, acabam por ser tóxicas. A concentração humana tem descido. Se viram, provavelmente já terão visto investigações científicas que o QI, pela primeira vez, o QI humano baixou. O QI, o coeficiente de inteligência, não sei como é que dizem em espanhol, coeficiente. Pronto, é uma medida, vale o que vale, mas pela primeira vez registra-se um decréscimo. Portanto, as pessoas, o nível de atenção, se repararem, hoje em dia as pessoas, muita gente não consegue ver um filme, uma película. Não consegue ver um filme do início ao fim. Tem que estar... Eu estou a ver um filme. Eles estão a ver um filme e estão a dizer, estou a ver um filme. Sim. E param, estou a ver um filme agora. E estão à espera das reações. Portanto, tem tudo que ver com a psique humana e, no fundo, também, por vezes, quase uma repetição, é quase um clichê dizer que a história se repete, mas, de facto, há fatores que se estão a repetir. Se vocês repararem... Há vários paralelismos que se podem traçar entre o que se passa neste momento, na Europa, e não só na Europa, América do Norte, por exemplo, e aquilo que existiu há 100 anos, anos 20, início dos anos 30. Portanto, tem muito que ver com esse estar atento a essas situações. E depois o modo como as pessoas o vão receber... Pronto, tem muito que ver com o que se está a passar no momento. Provavelmente, se este livro fosse lançado agora e não como foi há 3 anos, as pessoas já o leriam de outra forma. Se calhar não se iam concentrar tanto por exemplo, na invasão da Ucrânia, que é descrita quase de passagem aqui, não é um fator essencial no livro. Iam concentrar-se mais, talvez, em algumas notícias, ou relatos de notícias de ataques a imigrantes, a extrema-direita. Portanto, tem muito que ver com o momento e aquilo que é lido. Sim. Oi, para no enrollarnos mucho, aunque nos quedaremos mucho tiempo escuchándote, no quiero que terminemos sin que hables un poco de tu experiencia como traductor. ¿Cuándo eres más escritor? ¿Cuándo eres escritor de novelas o cuándo eres traductor? ¿Y cuál es tu experiencia de la traducción de este universo escandinavo que es tu especialidad? Sim, bem, eu normalmente digo que sou escritor e tradutor porque eu não vivo apenas da escrita. Portanto, eu ganho dinheiro com a escrita, mas preciso traduzir para viver. E normalmente, quando eu era mais novo, portanto, eu agora tenho 40 anos, quando era mais novo, quando comecei a escrever, tinha 29, 30, e conseguia escrever e traduzir ao mesmo tempo. Hoje em dia, não. Portanto, eu tenho de parar. Normalmente eu escrevo um livro num mês, 2 meses. Não tenho muito mais tempo, tem que ser limitado, porque eu estou constantemente a traduzir. Portanto, eu tenho uma lista de espera em Portugal de tradução. Eu traduzo essencialmente livros. Mas também faço alguns trabalhos, por exemplo, à polícia, tribunais, mas essencialmente livros. E como não há muitos tradutores destas línguas, ou quase nenhum, em alguns casos, e eu já tenho algum renome nesta área, portanto, eu tenho uma lista de espera de mais de 1 ano. Acaba uma tradução, começo outra. Portanto, por vezes é um pouco desgastante, porque eu já estou a fazer tradução, embora durante algum tempo fosse part-time, só parcialmente, já há 15 anos, e já traduzi mais de 100 livros. E por vezes é desgastante, e há livros que gosto mais de traduzir e outros. Obviamente que o traduzir estas línguas influenciou-me também como autor e como pessoa, obviamente. Em geral, exige bastante, porque estamos a falar de línguas germânicas setentrionais, portanto, do norte,
e são diferentes do que é o português ou o espanhol. Por exemplo, se traduzisse castelhano, espanhol, como queiram chamar, para o português não teria de inverter tanto as frases. E quando trabalho com estas línguas, há um trabalho de inversão e de adaptação. Eu tento ser o mais fiel possível, obviamente, dentro da tradução, mas há coisas que eu digo, por exemplo, isto não vai funcionar, quer dizer, vai funcionar na medida em que está traduzido, mas um português não alcança exatamente, embora eu perceba o que é que eles querem dizer, o tipo de humor ou o próprio que tem a ver com a paisagem do norte, acaba por ser diferente e não é tão aplicável. Obviamente que uma tradução é sempre uma tradução. E cabe-nos a nós tentar adaptar o melhor possível para que seja compreendida e entendida. Obviamente que há sempre uma pequena, digamos, uma pequena diferenciação, uma discrepância entre uma língua e outra, ou uma cultura e outra. Não sei se estou a responder mais ou menos a tua pergunta. ¿Cuál es tu lengua favorita para traducir? Todas, não. ¿El islandés? O islandês é o mais difícil, não é a minha língua preferida. Não, a primeira que eu aprendi foi o sueco. Portanto, eu tenho uma relação mais próxima com o sueco, foi a primeira que eu aprendi. Destas, não em inglês, etc. Mas foi a primeira que eu aprendi. Mas acho que já traduzi mais norueguês. E numa coisa, o islandês acaba por me dar mais trabalho, portanto, não é a minha preferida, porque, ao contrário das outras línguas, é declinada, mais declinada até do que o alemão. As outras línguas escandinavas gramaticalmente são muito parecidas com o inglês. Portanto, a estrutura é muito parecida. São mais complicadas noutros aspectos. Portanto, não são línguas que, como o português e o espanhol, que tu lês como é escrito, ou como o alemão. O alemão tu consegues perceber, é exatamente lido como é escrito. Nestas línguas, não. O que está escrito e a forma como o pronuncias não tem nada a ver uma com a outra. É muito diferente. Mas diria, pronto, o sueco, para dar uma resposta à tua pergunta assim. Oye, y hablando del sueco, es evidente que el paisaje de la península es diferente al paisaje de Suecia o de todos estos lugares donde tú has vivido y has escrito. O sea, entendemos que el paisaje a la hora de escribirlo es muy diferente. Pero a la hora de vivirlo, tú que has dicho que la naturaleza es tu palabra favorita, ¿cuál es tu vivencia de ese paisaje respecto al nuestro? De esa naturaleza. Pues en términos de vivencia, de experiencia. Sim, é difícil, porque eu na Suécia morava numa cidade, Gotemburgo, que é a segunda cidade. Na Noruega morei numa aldeia mais pequena que Tamorejo, portanto, nos fiordes. Eu conseguia andar quilómetros e não ver ninguém mesmo. Subir os montes, descer junto ao fiorde e via águias e pica-paus e javalis e não via ninguém. Na Suécia era diferente, mas é difícil escrever porque a nossa geografia, o nosso clima é bastante diferente, tanto o português e o espanhol quanto face àquele que é o do norte. Portanto, há uma relação mais de proximidade. É fácil, vocês, por exemplo, na Suécia, Estocolmo, Gotemburgo, verem veados, corças, gamos, veado em espanhol, veado, sim, no meio da cidade. É comum, coelhos. Eu chegava de noite em Gotemburgo, tinha coelhos deste tamanho, coelhos conejos, no meio da cidade. Portanto, há uma relação com a natureza, está mais próxima, em certo sentido, porque são países que têm populações menores, embora a Espanha, por exemplo, é um país que tem, de facto, baixa densidade populacional, na maior parte do território, mas são países relativamente extensos, com populações, têm aumentado, obviamente, graças também à imigração, mas com populações relativamente baixas. Portanto, há uma relação com a natureza diferente daquela que nós temos. Portanto, é fácil, por exemplo, não acontece em Portugal, por exemplo, não sei como é que é em Espanha, mas pessoas, seja que idade for, irem dar caminhadas pela floresta. Portanto, facilmente saem da cidade, já estão na floresta ou estão no meio ou estão a ver estes animais que eu descrevi. Em Portugal isso não acontece, portanto, é muito mais concentrado e depois, se nós quisermos ir para algum lado, temos que ir muito longe, temos que ir de carro para encontrar uma floresta. Portanto, a relação já é muito diferente daquela que nós temos, obviamente. Por isso, aliás, a questão da natureza, agora também acho que não temos tempo para entrar aí, porque eu também não sei até que ponto há quem diga que já não existe natureza, no sentido, nós já contaminamos de tal maneira o mundo,
no sentido, se virmos a natureza no sentido estrito, nós fazemos parte da natureza, mas somos um animal... Pronto, nós somos um animal sui generis. Eu já me vou calar e não quero deprimir ninguém, porque nós pusemos-nos fora da natureza, de certo modo. E não há nenhuma outra espécie que não esteja inserida no seu meio, no seu habitat, no mundo natural. E o ser humano saiu um pouco daí e é também talvez um dos problemas. Mas isso já é outra questão, se calhar já não temos tempo para estar aqui a falar o que é natureza ou não. Y pronto, acho que respondí. Sí, perfectamente. Bueno, ya, como tenemos unos minutos solo, ya para terminar, has terminado muy en alto, pero para terminar además con algún escozor, tú has acusado a la cultura literaria, a la cultura general portuguesa de endogámica y de nepotismo. ¿Te mantienes, para que el titular sea en Tamurejo, se mantuvo en sus críticas, te mantienes en esa crítica? Sim, firme, crítica firme. Não, é verdade, não sei como é que acontece em Espanha, mas em Portugal, pronto, o meio é relativamente pequeno, é muito concentrado em Lisboa, e normalmente alguém é filho de alguém, ou é neto de alguém, ou é trineto de alguém. Portanto, apresentam-se como o trineto do escritor... Não, mas isto é verdade. Há um escritor em Portugal que apresenta-se como o trineto de um escritor famoso nosso, ou um autor que é filho do cantor. Portanto, é tudo... E eu sei que, portanto, eu entrei, comecei a escrever e entrei, pronto, mas não, sem ter esse tipo de interação. Não tenho propriamente alguém, mas mexe muito como conhece alguém, consegue ser publicado. Se não conheces, independentemente da tua qualidade, pode haver pessoas que conheçam pessoas e tenham qualidade, mas isto acontece. E é um facto, é um meio muito fechado, e tenta-se não se falar muito nisso. Pronto, a democracia nunca chegou ao meio cultural português, nem ficou ali muito retido. Pronto, acaba por ser esse um dos problemas. Acho que é um dos problemas porque não dá espaço para outro tipo de obras de arte o literárias, etc. Pues, y eso, tú publicas en las mejores editoriales de Portugal, pero eso hace más cierta esa crítica. Pues muchísimas gracias, João. Creo que esta línea de vínculo territorial con Portugal creo que está ya consolidada y que merece la pena, porque además aprendemos mutuamente muchísimo y compartimos en este caso charla. Espero que muy pronto además los lectores españoles te puedan leer en español, y con nuestro agradecimiento, muchísimas gracias a todos. Obrigado a todos e por me terem convidado, ao Luís, ao Gabi, toda a organização. Foi a minha primeira vez como autor em Espanha, portanto foi aqui em Tamurejo. Obrigado a todos, gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien.